aí. Não faça isso. Tá vendo, gente? Eu ia desligar, mas eu achei melhor que vocês vissem, né? Deixa eu aproximar mais aqui. Ai, ficou muito longe aqui. O que ele estava fazendo? Ele gosta de brincar com sabão, né? Qual a criança que nunca, né? Ele gosta de fazer, ele está fazendo espuma ali, ó. Vou aproximar aqui para vocês, ó. Sabonete, um pedacinho de sabonete, que isso distrai muito ele. Aí ele bota no vaso, aí ele faz espuma. Só que ele pegou o sabonete e botou na boca. Então, uma das dificuldades que a gente tem, né, em criança autista, é comer o que não deve. Botou na boca, e se eu não estivesse vendo, né, ele ia comer como se fosse um biscoito. Então, o Miguel é uma das dificuldades que toda família, algumas, né, não são todas, porque nenhum autista é igual, nenhum. Assim como nós temos nossas digitais diferentes, no autista, o sintoma deles, eles podem até chegar a ter meia dúzia igual, mas tem sempre um que é só dele. E o nosso Miguel, ele tem como é que o foco dele é muito em objetos aleatórios. Então, Miguel tem 3 caixas de brinquedo lá em casa. Logo no início, eu, sonhadora, né? Ainda não sabia, porque o Miguel ele foi diagnosticado aos 2 anos e meio. Até aí ele falava, né? Ele falou algumas palavras, vovó, mamãe, papai. Chegou a falar árvore, girafa, porque ele tinha um brinquedo que era uma girafa. Olha lá ele mergulhando. Olha que coisa maravilhosa, gente. Isso, o autista, ele precisa de tranquilidade. Alguns deles se incomodam muito, eles andam até com aquele fone no ouvido. Miguel não é necessário, mas também se ele estiver num lugar onde tenha muita gente falando alto, música, muito barulho, ele já se incomoda. Ele fica meio fora da casinha, né? Então, de modo geral, ele gosta muito de brincar com objetos aleatórios. Qual é esse objeto? Perigosíssimo. O que é que eu estou tratando aqui nesse vídeo com vocês hoje? Estamos falando dos desafios, das vivências das famílias atípicas, que muita gente não tem nem noção. Pensa assim, não, isso é bobagem, isso não é assim não, é porque ela não sabe educar, é porque ela não sabe como fazer. Todo mundo tem a receita, mas não tem receita de bolo para autismo, né? Vou mostrar aqui um pouco da paisagem aqui para vocês. Virar aqui a câmera para onde a água está indo. Ela entra lá pelo aquele lado onde o Miguel está, aí ela vai embora pelo meio da floresta. Tem uma árvore caída ali, caiu muito esse inverno agora, caíram muitas árvores. Esse aqui é um terreno arenoso, né? Então, só para tirando o foco um pouco, mostrando aqui para vocês, olha a altura dessas árvores. Árvores centenárias. A gente procura construir assim, mas aqui no Amazonas a gente tem o hábito de cuidar, né, da natureza, de preservar. Tanto que a nossa floresta é a maior, né, do mundo, né? Em área preservada. Então tá, voltando aqui ao nosso tema, os desafios, né, do autismo. Então o Miguel, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, é o tempo todo, é uma trabalheira. Eu estava aqui conversando ontem, tá só eu e um senhorzinho que vem sempre comigo, que me ajuda muito aqui, e a gente estava conversando sobre isso, que ele disse assim, não para, né? Não tem como parar, porque para onde ele vai eu tenho que ir. Quando eu quero fazer uma comida, eu já tenho que ter dado banho, levado ele para lá, deixar portas trancadas para poder fazer a comida.
Porque deixar ele sozinho assim, jamais. Ele não tem noção do perigo. Agora que ele tá tendo um pouco assim mais de medo assim das coisas. Mas, por exemplo, andar numa área aberta, numa ponta negra, que da área do calçadão já vai para a pista. Ele já nos deu um susto. Quase que a gente não pega ele. Ele se soltou para pegar um objeto no chão. Quando ele levantou, já disparou. Então era eu e a mãe dele correndo, botando os bofos para fora. E as pessoas achando engraçado, ninguém parava ele. E a minha filha já pegou ele no último minuto, né? Ela já passou também por outros perrengues de levar ele para passear na beira d'água. Eu estava para cá e ele estava de férias. E quando é as férias dele, a gente reveza, né? Eu passo, que ela fica trabalhando, ela trabalha. Então eu venho para cá, passo uns dias com ele, depois ela pede uns dias do chefe, fica com ele em casa e eu venho para cá também para ter minhas férias, né? Meu período de reequilibrar a mente. E é o que eu digo para vocês. Nós, famílias atípicas, a gente precisa ter muito equilíbrio mental, emocional, a gente precisa se cuidar. Nós temos que cuidar do nosso autista, temos, mas nós temos que cuidar primeiro de nós, porque já diz a Bíblia, como é que um cego vai guiar outro, né? Então, é de lei você ter, se você não tiver, é o jeito. Por isso que eu digo, a família, como disse aquele juiz, né? O último vídeo que eu postei, se vocês assistiram, tinha um desembargador, foi um desembargador, e usou a seguinte frase, abre aspas, frase dele, né? A mulher atípica precisa casar com alguém rico. Eu digo que ela não precisa casar com ninguém rico, não. Isso aqui é o barulho da água entrando aqui no cano. Tá ouvindo? Ela entra aí o excesso de água passa por cima e sai lá. Ela não precisa ser, ela precisa ser rica. Então é por isso que a minha filha estudou muito, graças a Deus ela fez um concurso, está trabalhando, tá subindo, está galgando aí o espaço dela com o seu mérito. Hoje em dia ela já quase ela não precisa mais da minha ajuda financeira, dispensou a ajuda financeira da tia dela, porque o pai está ausente, ele optou por viver a vida dele. E cá para nós foi até um sossego, porque ele mais desequilibrava o menino do que ajudava. Tava ali sabe aquele ditado da corda de força, é alguma coisa assim, que um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Então, na cabeça dele, o que o Miguel precisava era de firmeza. E aí a criança já chegava de lá estressada, ficava pior para o nosso dia a dia. Graças a Deus. Tem coisas que a gente não perde, a gente se livra, né? Como diz a música. Então, que Deus dê uma boa consciência para ele, que ele seja feliz, que ele procure o rumo dele. E nós vamos aqui tentar dar o nosso melhor, porque a escolha foi dele, ninguém expulsou ele, pelo contrário. Né? Quando a gente aproximou mais o menino dele, foi quando ele sentiu que realmente não era aquilo que ele pensava, caiu fora. E isso que eu estou falando aqui para vocês é só da nossa família? Não. Isso aqui, quando eu abro para vocês, falando publicamente, é porque tem muitas mães nessa situação. E tá ela, tá a avó, às vezes tem um avôzinho. E esse não é um problema particular meu, que eu posso me dar o gosto de dizer assim, não vou contar da minha vida para ninguém, porque esse é o retrato falado da família atípica. Vocês vão encontrar muito, vocês vão se identificar, né? Então, gente, esse é mais um vídeo. O que o Miguel gosta, como eu estava dizendo? Ele gosta de brincar com desinfetante, com água sanitária, com sabão em pó, com detergente. Da onde ele pegou uma lavanda minha, encheu de água, né? A minha lavanda, a minha colônia. Então é quando eu digo para vocês, uma pessoa que não tem equilíbrio, ela vai dizer, pô, esse menino só dá prejuízo, esse menino fica dando prejuízo, fica quebrando as coisas, Casa de autista não tem nada arrumadinho. Não tem como.
Eles quebram muitas coisas, eles estragam muita coisa, é prejuízo diário de tudo quanto é jeito. Então essa é a vida real. Bem-vindos à vida real. Quem se identificou, deixe seus comentários, né? Se inscrevam no canal, compartilhe para que essa família aumente. Por enquanto o canal está pequenininho, só tem 26 inscritos. Eu gostaria muito que quem visse esse vídeo compartilhasse, se inscrevesse, incentivasse outras famílias, porque é trocando ideia que muitas vezes a gente se apoia, a gente sente que a gente não está sozinho, isso é muito importante. Okay? Então eu vou aqui me despedindo, olha o jeito aqui da pessoa, como tá, né? Né? Bem natural, bem cabocla, né? Do Amazonas. Ok? Beijo para todos vocês, amo vocês, tá? Um abraço.